Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos continuar aqui na nossa exploração do Against the Dark Master, o jogo de fantasia medieval da Macaco do Mal que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, falando da lore, do sistema, enfim, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de como funciona a parada aqui, beleza? Quem está chegando agora é só se socorrer aqui da nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master para assistir a série desde o início, rever algum vídeo, assistir algum vídeo que perdeu, para a gente poder seguir viagem tranquilamente, beleza? Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito no canal, está acompanhando os vídeos, sabe que hoje a gente vai ter a nossa segunda parte, né, sobre o capítulo de movimento e viagens, tá? O capítulo 13, para ser mais preciso. A gente começou a falar um pouquinho disso no vídeo passado e hoje a gente vai encerrar dizendo o que pode dar certo na sua viagem, né? Ou mais ou menos. Falamos de muita coisa que pode dar errado no vídeo passado e agora vamos dizer quais são as alternativas que vocês têm para se dar bem durante uma viagem ou pelo menos para tentar não se dar tão mal assim. E a gente vai começar falando de algo que é muito comum nos jogos de RPG de uma maneira geral, em especial os de fantasia medieval, mas que aqui no Against the Dark Master tem uma pegada um pouco diferente, que são justamente os acampamentos e portos seguros. Já começa com isso, acampamento e porto seguro, qual é a diferença entre eles? Tem diferença sim. Os acampamentos, eles vão ser talvez diferentes do que a gente tem no nosso imaginário aqui de jogadores de RPG um pouco mais experientes. Aqui, o acampamento ele vai ser um local inseguro, né? Aquele negócio provisório, a gente precisa parar ali, não tem mais jeito, não dá pra gente prosseguir, tem alguém ferido, tem alguém que precisa de uma atenção, então a gente precisa improvisar aqui um acampamento, mas ele é, por natureza, um local inseguro, né, que você vai montar ali em áreas selvagens, tá? E claro, todo acampamento é inseguro e alguém vai dizer, não, mas peraí, a gente vai montar guarda, vai montar vigília e tal, não sei o quê. Não, esquece. Aqui no Against the Dark Master funciona um pouco diferente. Você não consegue dar esse migué de, não, mas a gente está vigilante 24 horas por dia, muito embora todo mundo esteja extremamente cansado e precise descansar. Não, aqui não funciona assim. Aqui vai ficar a cargo da sorte, né, na maioria das vezes. Porque como é que vai funcionar? Primeiro, quando o grupo decide parar e montar um acampamento, é preciso que um personagem seja escolhido como líder, né, para aquele acontecimento, né? O que esse líder vai fazer? Ele vai procurar o famoso local propício e tranquilo para a gente poder acampar. Todo mundo que quiser participar ou que quiser colaborar com isso tem que declarar o que os seus personagens estão fazendo para auxiliar, para ajudar o líder nessa busca pelo sagrado local propício para todo mundo acampar. Mas isso não vai ser resolvido simplesmente na conversa ali. Você vai fazer um teste, ou melhor dizendo, o líder vai fazer um teste de sobrevivência para ver se o seu acampamento foi bem sucedido ou não. E nesse momento você pode estar pensando, mas então não é tão diferente assim, né? A única coisa que acrescentou é que eu preciso fazer um teste, mas se eu for bem sucedido, se eu passar, beleza. Calma que não é exatamente assim. Olha só, primeiro, que tudo bem, vai ser um teste de sobrevivência, mas não vai ser um teste de sobrevivência comum para você montar o seu acampamento. A dificuldade desse teste vai ser baseada em dois fatores. O tamanho do grupo, tá? Uma coisa que normalmente a gente não leva em consideração, e também o nível de perigo da área. Então vamos esmiuçar um pouquinho mais esses dois fatores aí que vão influenciar na sua dificuldade. Primeiro, o que é o tamanho do grupo? Parece simples, né? Quantas pessoas tem? Tá, basicamente é isso. Mas tem um outro detalhe que normalmente a gente ignora em outros jogos. O tamanho do grupo ele vai ser composto pelo número de membros e também pela quantidade de animais de carga, tá, meu amigo? Então você que no vídeo passado já estava pensando ali em ter uma porrada de cavalos, bestas, burros, zebras, seja lá o que for para carregar todas as suas tralhas, calma, porque esses animais de carga vão contar também para efeito de número do grupo, né? Tamanho do grupo, o que faz bastante sentido, né? 5 pessoas andando numa floresta é diferente de 5 pessoas e 20 cavalos, por exemplo, né? Então, enfim, é mais difícil você acomodar toda essa galera, né? Então você vai levar esse fator em consideração. E tem um outro detalhe que eu lembrei lá no início, quando a gente estava começando a explorar aqui o Against the Dark Master, quando a gente estava falando dos Halflings, né? Eles têm uma característica que faz com que eles contem como metade para efeito de tamanho do grupo. E eu me lembro que na época eu falei assim, mas o que isso tem a ver, tamanho do grupo e tal? Pronto, chegamos ao local onde essa regra é aplicada. Só vai fazer diferença, a bem da verdade, se você tiver 2 Halflings no grupo, né? Porque um Halfling vale
metade, mas arredondado para cima. Então, se você tem só um Halfling no grupo, ele vai contar como um integrante do grupo, né? Enfim, mas se você tem dois, os dois vão contar como se fossem um só. Então, enfim, para você já ter isso aí em mente na hora que você for montar, escolher os seus personagens, montar o seu grupo, né? Então, esse foi o primeiro fator que vai ser levado em consideração para a dificuldade do seu teste. E o outro é o nível de perigo da área. O livro vai trazer aqui, exemplificando, 4 níveis de perigo. Então, você vai ter o terreno normal, que não vai influenciar no seu teste. Você vai ter o terreno exposto, tá? Que são lugares que oferecem pouca ou nenhuma cobertura, como, por exemplo, desertos ou planícies, né? É mais difícil você se esconder nesse tipo de terreno. Você vai ter aqui a área perigosa, lugares inerentemente perigosos, como pântanos, ruínas assombradas, esse tipo de coisa. E, por fim, as tais terras sombrias, que são locais que estão sob a influência direta do Dark Master. Então, obviamente, é mais difícil você montar um acampamento seguro numa área como essa. Então, isso aí vai ser levado em consideração na hora de colocar os modificadores, né, que vão dizer se o seu teste vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Então, aqui o livro vai trazer uma tabela, né, justamente levando em consideração o tamanho do grupo e o tipo de terreno com os seus respectivos modificadores, tá? Então, vou mostrar aqui só para exemplificar para vocês. Então, partindo do princípio que você consiga ser bem sucedido num teste de sobrevivência para montar um acampamento com um grupo de 30 pessoas e 200 elefantes, aí beleza. Agora, o problema é se você falhar, né? Se você falhar no teste, também o que vai acontecer? O livro dá uma opção de você não deixar isso ao critério do mestre. Você pode jogar com a sorte. Se o seu personagem falha nesse teste, o mestre, por sua vez, vai fazer uma jogada numa outra tabela, a chamada tabela de falha no teste de acampamento, olha só, para determinar o que aconteceu com você e toda a sua comitiva. Então, por exemplo, ele dá aqui níveis, né, de sucesso ou falha, enfim, você vai ter aqui também 4 níveis. Então, só para exemplificar, se deu de 1 a 30, seus heróis não conseguem dormir. Acontece alguma coisa ali que vai atrapalhar o sono deles, eles não vão descansar direito. De 31 a 60, algum tipo de acidente que pode danificar equipamento e tal, e também vai resultar com que eles não conseguem dormir ou a noite inteira ou um pedaço da noite, tá? De 61 a 90, os heróis são emboscados por bestas selvagens ou as seclas das trevas no meio do seu descanso. Também não conseguem descansar completamente. E por fim, a pior das hipóteses, de 90 a 100, o local escolhido pelos jogadores está, na verdade, amaldiçoado ou contaminado pela escuridão. Os heróis devem fugir ou enfrentar o terrível mal que assombra este local. Eles não descansam. Ou seja, via de regra, você falhou no teste de acampamento, os seus personagens já não vão descansar e talvez comecem a sentir ali os efeitos, né, do cansaço, de uma jornada muito longa, etc e tal. Além disso, você vai estar sujeito a algumas dessas consequências que eu acabei de exemplificar aqui para vocês, provando que o acampamento em Against the Dark Master não é assim tão fácil. Não é só chegar e dizer, olha, não, vamos parar, vamos acampar, a gente monta um turno ali e beleza, passou a noite. Não, aqui o negócio é diferente. E se nessa hora você já está pensando que na primeira oportunidade que o seu grupo parar para acampar, vai morrer você, os cavalos, os elefantes, você vai perder toda a riqueza que você acumulou, calma, calma, não entre em pânico. Existe uma alternativa, que é o chamado Porto Seguro, que, como o próprio nome diz, é um local onde o grupo pode descansar despreocupado, vai se recuperar dos ferimentos, das condições de uma forma mais acelerada, vai ter uma série de outras situações, outras atividades que o seu grupo vai poder desempenhar enquanto estiver num porto seguro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho no vídeo, né? Também pode ser um local para você consertar ou substituir equipamento, realizar pesquisas, enfim, uma série de coisas. É literalmente um porto seguro. Como o livro descreve aqui, é um farol de luz nas terras selvagens. É um local que funciona como um bastião contra as forças do Dark Master. Mas nem tudo é assim tão simples, né? O Porto Seguro, ele não consegue se manter ali durante muito tempo se todo mundo souber onde ele fica, se o Dark Master passar toda hora ali na frente, Porto Seguro, um dia eu te pego. Não, não é assim. Eles são locais secretos, são locais escondidos, são locais bem protegidos e por isso os personagens vão precisar encontrar um porto seguro, né? Vocês podem, ao longo da jornada, tentar localizar um desses locais. E o teste que vocês vão fazer vai ter uma dificuldade baseada na influência local do Dark Master, ou seja, o quão forte é a presença do Dark Master naquela região.
Quanto mais forte for, mais difícil vai ser a presença de um porto seguro. Quanto mais distante a área tiver da influência do Dark Master, é mais provável que esses locais existam, tá? E assim, como é que vai funcionar? Da feita que vocês fazem o teste e são bem-sucedidos, não quer dizer que vocês de repente tropeçaram e caíram ali dentro do porto seguro. Não. Quer dizer que vocês estão a 1d5 dias de distância deste porto seguro. Mas é melhor do que nada. Pelo menos vocês já sabem ou encontram alguma pista que, seguindo a determinada direção, vocês vão ter um local propício para descansar e realizar todas essas outras atividades. Como você já deve estar imaginando, na medida que a gente estabelece que tem um porto seguro ali, é bastante provável que os personagens vira e mexe queiram voltar para lá. Uma vez que eles descobrem o caminho, eles não precisam mais fazer testes para retornar. Eles já sabem a localização. Agora, até pelo caráter exclusivo e difícil, né, dos portos seguros, eles não devem estar ali povoando cada esquina do seu mundo, né? Então o livro até traz uma regra aqui, que se você estiver jogando uma one shot ou uma campanha curta, o livro recomenda que você tenha no máximo um porto seguro aí possível de ser encontrado. Se você estiver jogando uma campanha mais longa, aí você pode ter de 2 a 4 portos seguros, né? Lembrando que também esses locais eles vão precisar ser criados pelo narrador, né? Então, geralmente, os portos seguros, eles vão ter um mestre, né? Alguém que comanda ali as atividades daquele local. Ele vai ter defesas fortes, que podem ser defesas naturais, ou um grupo de guerreiros, ou alguma coisa assim. Alguma coisa que defende, que protege esse local de ataques do Dark Master, né? E ele vai ter também recursos especiais. Ele não é um porto seguro à toa, ele tem que ter um diferencial aí. Claro que o livro traz uma tabela aqui, se você quiser deixar a margem da sorte, né? Para você já ter um porto seguro ali de bolso, vamos colocar assim, né? Decidir na hora. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, você pode ter, por exemplo, um porto seguro cujo mestre é um Lorde meio-elfo, um humano chefe de clã, um selvagem animista, um anão senhor da guerra, um herói do povo, um nobre primogênito, anciões halflings, ou seja, tem uma gama de possibilidades para você explorar aí durante a criação de um porto seguro, né? E claro, ele traz também aqui no livro alguns exemplos desses recursos especiais que podem estar contidos nesses portos seguros. Então, por exemplo, você pode ter um grande curandeiro ali, você pode ter um oráculo, você pode ser um local onde se criam corcéis nobres, você pode ter uma forja fantástica ali, árvores rúnicas, um pomar abençoado, um grande artífice. Pode ser um local onde esteja guardada uma relíquia fabulosa, algo que o Dark Master cobice, né? Então, enfim, diversas possibilidades para você criar um local que, como eu falei, provavelmente vai se tornar recorrente na aventura, porque os jogadores vira e mexe vão correr para lá. Então é bom que ele seja razoavelmente estabelecido, criado, pensado. Então o livro te dá as ferramentas para isso. Avançando, e para a gente já ir encaminhando para o final do vídeo, só rapidinho algumas possibilidades das atividades que os seus personagens vão poder fazer durante a estada deles nesses portos seguros. É como se o jogo desse uma pausa e aí eles pudessem ir atrás de outros interesses ou fazer uma mini cena ali ou alguma coisa para conseguir algum tipo de vantagem antes de seguir viagem, tá? Então, algumas das possibilidades aqui só para exemplificar. Você pode simplesmente descansar e você vai se recuperar mais rapidamente se você estiver num porto seguro. Você pode fazer treinamento, meditação, aprender uma magia nova. Você pode ter uma revelação. A gente comentou alguns vídeos atrás naquela questão dos marcos de jornada e das revelações, né? Então, a entrada num porto seguro pode ser um momento propício para você desenvolver isso com seu personagem, tá? Você pode aprender um novo idioma, pesquisar, simplesmente se divertir, ou se você quiser até aposentar o seu personagem, substituí-lo por outro, um porto seguro é o local ideal para fazer isso. E um detalhe interessante, antes que vocês resolvam querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, a regra diz que cada personagem pode escolher uma atividade para realizar durante a sua estadia no porto seguro, beleza? Então, por hoje é isso, a gente fechou aqui o capítulo de movimento e viagens, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like ou o seu dislike, seus comentários, que sempre são importantes para a gente continuar batendo papo, tá? No próximo vídeo a gente vai começar um capítulo novo falando sobre equipamentos e riqueza, beleza? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve para não perder o próximo vídeo e a gente se encontra na próxima resenha.